Artigo 104b. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Parágrafo primeiro. Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. Parágrafo segundo. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Parágrafo terceiro. O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 dias após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Parágrafo 4º. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104A deste Código em, no máximo, 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Artigo 104C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas nos moldes do artigo 104A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. Parágrafo primeiro. Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor, pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. Parágrafo segundo. O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Título 4 do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municípios e as entidades privadas de defesa do consumidor. Artigo 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional de Direito Econômico, MJ, ou órgão federal que venha substituí-lo é o organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, inciso 1, planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor. Inciso 2, receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Inciso 3, prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Inciso 4, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5, solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito
contra os consumidores nos termos da legislação vigente. Inciso 6. Representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições. Inciso 7. Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8. Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. Inciso 9. Incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Inciso 10. Vetado. Inciso 11, vetado. Inciso 12, vetado. Inciso 13, desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.